Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Me chamo Matheus Barros, sou professor de matemática da Rede Estadual de Ensino e hoje, com mais um encontro do Enem, Chego Junto, Chego Bem, nós vamos falar um pouco sobre funções. Em particular, nós vamos falar um pouco sobre as funções afins, as famosas funções polinomiais do primeiro grau, tá certo? Então vem com a gente. Em primeiro lugar, é interessante a gente definir o conceito de função. Então, quando a gente fala de função, a palavra em si sugere uma relação entre duas coisas. Então, quando eu vou abastecer o meu carro, o preço pago é em função da quantidade de litros em que eu abasteci. Quando eu penso em quantas cadeiras uma sala de aula deve ter, eu penso em quantos alunos. Então, a quantidade de cadeiras está em função à quantidade de alunos, certo? Então, quando eu falo em função na matemática, eu penso na relação entre dois conjuntos. Um conjunto A, que eu chamo de conjunto de partida ou domínio da minha função, e um conjunto B, que eu chamo de conjunto de chegada ou contradomínio, tá? Então, quando a gente fala de função, a gente fala de associar elementos do meu conjunto A, elementos do domínio, em elementos do meu conjunto B, elementos do contradomínio, tá? E essa associação ela vai gerar imagens no conjunto B de elementos do conjunto A. Então, formalmente, a gente vai dizer que uma função é uma relação entre dois conjuntos, onde a cada elemento do primeiro conjunto, que é o domínio, o conjunto de partida, ele está associado a exatamente um elemento do segundo conjunto. E é importante frisar isso, tá? Quando a gente fala de função, elementos do domínio só podem estar associados a um e exatamente um elementos do contradomínio. E aí essa associação eu chamo de função. Chamamos esse elemento associado de imagem e a gente vai denotar a função, essa expressão que está aparecendo aí para vocês, eu vou ler como f de x igual a y, tá? Então, se a gente for pensar aqui no esquema de flechas, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o conjunto A, um conjunto B e uma função que está levando elementos de A em B. Então, olhando para o desenho que está aparecendo aí para vocês, eu poderia dizer que a imagem do 1 do meu conjunto A, do meu domínio, é o 2, porque a flecha está saindo do 1 para o 2. A imagem do 2 do meu conjunto A é o 1, porque a flecha está saindo do 2 para o 1. E a imagem do 3 é o 4, porque a flecha está saindo do 3 para o 4. Então, nessa situação, o meu domínio seria o conjunto A, o meu contradomínio seria o conjunto B, e as imagens geradas seriam 1, 2 e 4. Então, o conjunto das imagens ele vai estar ali contido no contradomínio. Normalmente, essa notação vai aparecer para vocês, tá? Essa notação a gente vai ler como f de A em B, a função que leva elementos do conjunto A no conjunto B. Vamos fazer um exemplo para fazer mais sentido a discussão. Então, considere esses dois conjuntos. O conjunto A, dado pelos elementos 0, 1, 2, 3, e o conjunto B, dado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. E as relações abaixo, e as funções abaixo. Então, aí a gente tem o item A, uma função que ela é a função identidade de x. Então, o f de x é igual ao próprio x. Então, como é que eu faço essa associação no meu estudo de funções? Eu vou pegar elementos do domínio e eu vou substituí-los nos valores de x. Então, eu vou pegar aqui o 0 e substituir lá em x. Só que vai ficar f de 0 igual a 0. F de 1 igual a 1. F de 2 igual a 2. F de 3 igual a 3. Porque a lei da minha função é f de x igual a x. Então, cada elemento vai nele mesmo. Se a gente for representar por um esquema de flechas desses dois conjuntos, o que está acontecendo é isso aí que apareceu para vocês. O 0 vai no 0, o 1 vai no 1, o 2 vai no 2 e o 3 vai no 3, tá? Quando a gente olha aí para esse item B, a minha função ela é dada por uma outra lei.
Lembra que a gente disse que f de x é igual a y? Então, o meu y aqui agora é x menos 1 ao quadrado menos 1. Então, o que é que acontece se eu substituir x por zero? Então, se a gente substituir aqui x por zero, vai ficar 0 menos 1. Isso vai dar menos 1. Mas como está ao quadrado, qualquer número ao quadrado fica positivo. Então, esse menos 1 fica positivo. Fica mais 1. Mais 1. Menos 1, 0. Então, o 0 vai no 0. Se eu substituo esse x por 1, a minha expressão fica 1 menos 1 ao quadrado menos 1. 1 menos 1 é 0. Sobra o que para a gente? O menos 1. Então, a imagem do 1 é o menos 1. Se a gente substituir esse x por 2, o que é que a gente vai ter? 2 menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado continua sendo 1. E aí, quando a gente subtrai esse menos 1 que está fora do parênteses, a minha imagem é 0 novamente. Quando eu calculo x3, o meu f de 3, eu calculo 3 menos 1, 2, que ao quadrado é 4. 4 menos 1, 3. Tudo bem? E aí, o esquema de flecha, o nosso diagrama, ele vai associar o 0 no 0, o 1 no menos 1, o 2 no 0 e o 3 no 3. E aí a gente volta para a informação que foi dito lá no conceito inicial. Cada elemento do domínio ele tem que estar associado a exatamente um elemento do contradomínio. O contrário não necessariamente é obrigatório. Percebam que o 0 ele é a imagem tanto do 2 quanto do próprio 0. Mas o combinado que a gente fez é elementos do domínio só podem ter uma imagem. E o combinado ainda está valendo. Ó, o 0 só tem uma imagem, o 1 só tem uma imagem, o 2 só tem uma imagem e o 3 só tem uma imagem. Então, o que a gente combinou inicialmente é função, tem que ter exatamente uma imagem, está valendo. Só que pode acontecer de um elemento do contradomínio ser imagem de mais de um cara do domínio. Tranquilo? Então, vamos pensar na associação desses elementos, dessa função, no plano cartesiano. O que a gente está discutindo até agora é álgebra. Então, a gente está discutindo equações, determinando, colocando variáveis para determinar y. Só que eu consigo dar uma informação geométrica para essas informações algébricas. E aí, quando eu consigo transformar isso em geometria, eu consigo representar a minha função e aí dar propriedades dessa representação. Eu consigo construir um gráfico para a minha função. Tá? Então, o objetivo de representar a função no plano cartesiano é ver o comportamento geométrico dela. Então, como é que a gente faz essa representação? No item anterior, quando a gente calculou o f de 0, a gente viu que o resultado é 0. Tá? Nós chamamos de x e y por um motivo, assim, mal intencionado, sabe? Eu quero tratar esses caras no plano cartesiano. E aí, quando a gente estuda o plano cartesiano, nós chamamos o eixo das abscissas, o eixo horizontal, de eixo x e o eixo vertical de eixo y. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar pares ordenados. Então, quem é o primeiro par que eu tenho? É o par em que o x é 0 e o y é 0. O segundo par que eu tenho é o par em que o x é 1 e o y é menos 1. O terceiro par é o par em que o x é 2 e o y é 0. E o quarto par é o par em que o x é 3 e o y é 3. Então, a representação cartesiana desses caras são esses 4 pontos que está aparecendo aí para vocês. Pontinho 0, 0 em vermelho, 1, menos 1, lilás, 2, 0 em azul e o 3, 3 em verde, tá? Então, é importante seguir uma ordem para a marcação desses pontos. Primeiro, a coordenada do eixo x, a coordenada horizontal. Segundo, a coordenada do eixo y, a coordenada vertical, tá? Finalmente, vamos
debater o nosso objetivo de hoje, né? Que são as funções afim. Eu vou dizer que uma função é uma função afim, é uma função que leva elementos de um conjunto A para elementos no conjunto B. Ela é afim se eu conseguir escrever essa função na forma f de x igual a ax mais b, tá? Esse a e esse b são números reais. Mas se eu consigo escrever a lei da função na forma f de x igual a ax mais b, eu tenho uma função afim. Esse meu coeficiente a, eu vou dar um nome para ele. E aí, quando a gente for discutir o gráfico, vai fazer sentido esse nome. E esse meu coeficiente b eu também vou dar uma nomenclatura para ele, tá? O a é o nosso coeficiente angular da função. E o b é o nosso coeficiente linear da função. Quando vocês estiverem estudando, aprofundando esses conceitos, vocês vão ver também uma nomenclatura para o a, que é a taxa de variação da função, e o b, termo independente, porque ele não depende de x, tá? Mas, a priori, vamos nos ater a coeficiente angular e coeficiente linear, ok? Alguns exemplos são essas três funções aí. Essa primeira f, a minha f de x igual a 2x mais 4, só olhando a gente sabe quem é o a, quem é o coeficiente angular da minha função. É o camarada que está junto do x, sempre. Então, quem é o camarada que está junto do x aqui? É o 2. Então, o 2 é o meu coeficiente angular da função. O 4 é o meu coeficiente linear. Tranquilo? Quando eu penso nessa segunda função, a f de x igual a menos x menos 3, eu tenho só menos x. Quem é o a? Quando eu não coloco um número, significa que eu tenho quantos caras? Que eu tenho 1. Então, eu tenho menos 1x menos 3. Então, o meu a, nesse segundo item, é menos 1. Meu coeficiente angular é menos 1. E o meu b, ele é menos 3. Então, quando a gente fala lá que a lei da função é f de x igual a x mais b, não é necessariamente mais b. O b ele pode ser um número negativo, tá? E a gente resolve muito bem isso reescrevendo essa função na forma f de x igual a menos x mais menos 3. Funciona muito bem para o que a gente combinou de função afim. A minha terceira função, f de x igual a 5x menos 11. Se na prova pede qual o coeficiente angular dessa função, matou. 5. É o cara que acompanha o x. É o meu a. Se a prova pede qual o coeficiente linear da função, menos 11. Coeficiente b. Tá? Então, função afim é uma função que eu consigo escrever na forma f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, pois y é igual a f de x. E aí, vamos pegar aquela informação lá do plano cartesiano e representar a minha função afim e entender qual o comportamento geométrico dela no plano, tá? Então, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. É sempre uma reta. E aí, quando eu observo essa reta no plano cartesiano, ela pode ter um comportamento crescente. Então, à medida que os números do eixo x eles vão crescendo, a reta ela vai ficando superior ao eixo x, ela vai subindo. Então, eu digo que essa reta tem um comportamento crescente. E aí, eu vou chamar essa função de função crescente. Se essa reta, à medida que eu aumento os valores de x lá, estou indo aqui para a direita, ela está caindo, eu chamo essa reta de decrescente. E aí, a função pode ser chamada de função decrescente. Então, primeiro bizu. O que é que caracteriza a reta que representa a função afim no plano cartesiano? Ser crescente ou ser decrescente? É o meu coeficiente angular. Por isso que ele leva esse nome, coeficiente angular. Ele vai determinar o ângulo que essa reta tem com o eixo x, tá? Então, se esse ângulo ele varia ali entre 0 e 90, essa reta ela está crescendo.
Se ele varia entre 90 e 180, essa reta ela está decrescendo. Então, se o meu A for positivo, se o meu coeficiente angular for positivo, a minha reta é crescente, a minha função é crescente. Se o meu coeficiente angular for negativo, for menor do que zero, a minha função ela é decrescente e a minha reta é decrescente. É importante frisar essas propriedades porque alguns problemas, principalmente a nível Enem, a questão vai te dar o gráfico, mais na frente a gente vai ver problemas desse tipo. E aí você tem duas opções: fazer contas e contas e aí encontrar o que a questão te pede, ou se ater às propriedades geométricas dessa função. Então, olhei para o gráfico. O gráfico é crescente? Já sei que o A tem que ser positivo. Olhei para o gráfico. O gráfico é decrescente, o A tem que ser negativo. Então, eu já ganho uma informação muito valiosa para determinar a lei da função, somente olhando para o gráfico, tá? Então, para frisar, A positivo, reta crescente, A negativo, reta decrescente. Agora a gente vai justificar o porquê o B se chama coeficiente linear. Então, o A ele é angular porque ele determina a inclinação da reta, se ela está crescendo ou decrescendo. O B ele é coeficiente linear porque ele vai determinar onde essa reta corta o eixo Y, onde ela vai tocar lá no eixo Y. Então, onde essa reta tocar o eixo Y, esse valor é o valor de B, da minha função f de x igual a x mais b. Então, onde a reta toca o eixo Y, acabou. Ali é B, certo? E para montar o gráfico da função afim, é importante ter esse cuidado. Saber onde a reta toca o eixo Y e saber, principalmente, onde a reta toca o eixo X, tá? A reta toca o eixo X num ponto que eu chamo de raiz da minha função, zero da minha função. E eu chamo de zero da função porque é o valor de x que eu coloco lá naquela equação que zera, que anula tudo, tá? Para a função afim, o zero, ou a raiz da função, ele é sempre gerado pela fração menos b sobre a, certo? Então imagina aqui, a função é f de x igual a x mais b. Se eu coloco o x igual a menos b sobre a, o que é que eu vou ter? Menos ba sobre a mais b. Esses a's vão se cancelar, eu vou ficar com menos b mais b. Isso dá zero. Então, o ponto em que a reta corta o eixo x, que é o zero da função, ele é dado pela expressão menos b sobre a. Estou fazendo a prova, esqueci dessa informação. Não tem problema. Pega a lei da função e iguala a zero. Resolve a equaçãozinha e você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, só recapitulando, se o A for positivo, a reta é crescente. Se o A for negativo, reta decrescente. O valor de B vai me informar onde o gráfico, onde essa reta corta o eixo Y. Então, o valor de B vai me dar essa informação. Olhando para esse gráfico, do jeito que ele está aí, eu poderia dizer que o B da minha função, não sei qual é a função, mas que o B dela é positivo. Porque esse gráfico cortou na parte superior. E a parte superior é onde o Y é positivo. Se esse gráfico cortasse lá embaixo do eixo X, eu poderia dizer que o B da minha função seria negativo. Vamos ver como é que isso é a construção, tá? Então, pensem na função f de x igual a 2x mais 1. O gráfico é uma reta. Então, vamos marcar alguns pontos, tá? Se o x for menos 2, é menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, menos 3. Que é essa informação que está aí na tabelinha para vocês. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. E aí a gente tem substituições para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2.
Quando eu for representar esses camaradas no plano cartesiano, eu vou ter o ponto menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 1, 3 e 2, 5. Então, a representação no plano deles é essa. E perceba que eles ficam colineares. Ó. Eles ficam alinhados. Se eu fosse marcar mais pontos, se eu substituísse os valores de x por mais valores, eu ia gerar uma sequência infinita de pontos que a reta ia aparecer automaticamente, tá? Então, sempre que eu vou marcando os pontos, eu percebo o comportamento geométrico da minha função. Como a gente sabe que é uma reta, bastava marcar 2 pontos, porque da geometria, por 2 pontos, passa uma só reta. Mas é interessante marcar mais pontos para a gente perceber o comportamento desses caras no plano cartesiano, tá bem? Então vamos ver como é que isso é cobrado no nosso vestibular. Uma função de primeiro grau do tipo f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero, é dada pelo gráfico ao lado. Pode-se afirmar que... Então vamos pensar aqui, ó. Só ativar a caneta. Esse gráfico, eu tenho uma reta crescente, certo? Se a reta é crescente, o meu coeficiente angular é necessariamente positivo. Ou seja, o meu A é maior que zero. Vamos analisar aqui os itens em que diz que o meu A é maior que zero. O item A diz que o A é maior que zero. O item B diz que o A é maior que zero. O item C diz que o A é menor do que zero. Então, a gente já descarta aqui o item C. O item D diz que o A é menor do que zero. Então, a gente já descarta também o item D. O item E diz que o A é menor do que zero. Então, a gente descarta também o item E. Somente com a informação do A, a gente já quebrou 3 itens. O que é que eu posso dizer do B? Onde é que essa função corta aqui o eixo Y? Ela corta aqui embaixo. Ó. Certo? Se ela corta embaixo, esse valor aqui é o quê? É negativo. Então, o B é menor do que zero. Reta crescente, B menor do que zero e o A positivo. Então, o gabarito da nossa questão aqui é o item A. Então, o A maior que zero e o B negativo, B menor do que zero. Então, veja como as propriedades geométricas da função afim auxilia na resolução desses problemas. Né? Claro, essa questão era justamente para tratar dessas propriedades. Não havia um número para se basear, uma coordenada em si. Mas olha como é que o Enem vai te cobrar isso. Primeiro, uma questão de função afim que não deixa claro para você que é uma função afim. Mas na leitura, a gente vai perceber que se trata desse tipo de conceito. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. Então, o custo total cresce de forma linear. Linha. Lembra função afim. Gráfica reta. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então, a gente tem aí tabelinha, quantidade de mochilas, custo total. Então, para 30 mochilas, eu tenho 1.050 de custo total. Para 50 mochilas, eu tenho 1.650 de custo total. E para 100 mochilas, 3.150 de custo total. Então, o custo total em real para a produção de 80 mochilas será... Vamos pensar aqui. A questão me diz que eu tenho um custo fixo, certo? Mais o necessário para produzir cada mochila. Note que de 30 mochilas para 50, o meu custo total ele se elevou em R$600.
era 1.050, foi para 1.650. Então, a gente aumentou R$ 600. Mas em termos de mochilas, de 30 para 50 são 20. Então, eu posso concluir que 20 mochilas geram um custo de produção de R$ 600. Mas se 20 mochilas geram um custo de produção de R$ 600, eu posso dizer também que 10 mochilas geram um custo de produção de 300, certo? Então vamos pensar. 10 mochilas geram um custo de 300. Então 30 mochilas, teoricamente, deveria gerar o custo de 900. Mas não gera 900. O custo total é 1.050. Então, deveria ser 900 e é 1.050, significa que passou 150. E aí eu posso encarar esse problema como um problema de função afim. Então, se você observar lá embaixo, essa função que aparece para vocês, f de x igual a 30x mais 150, ela obedece todas as informações que foram passadas. Se o x for 30, 30 vezes 30, 900 mais 150, 1.050. Se o x for 50, 30 vezes 50, 1.500, mais 150, 1.650. E por aí vai. Então, eu quero produzir 80 mochilas. Se eu quero produzir 80 mochilas, basta que o meu x seja 80. Então, 30 vezes 80, 2.400, mais 150, 2.550, tá? Se a gente for tratar rigorosamente como função afim. Mas a solução aqui do lado eu nem considerei a função afim necessariamente. Então, se a gente pensasse que 80 mochilas são 50 mais 30, e eu sei o custo total de 50 mochilas, né? 1.650, e eu sei que o custo de 30 mochilas é 900, bastava somar 1.650 com 900, e aí a gente chegaria no mesmo resultado aqui, o item C. Tranquilo? Próximo problema, Enem 2018. Olha aí. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. E a gente tem o nosso gráfico. É uma retinha. Essa retinha está caindo, decrescente, então a gente já tem uma informação boa, mas vamos terminar a leitura. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é: item A, y igual a menos 10x mais 500. Item B, y igual a menos x sobre 10 mais 50. Item C, y igual a menos x sobre 10 mais 500. Item D, y igual a x sobre 10 mais 50. Item E, y igual a x sobre 10 mais 500. Talvez a leitura faça essa questão parecer um pouco mais desafiadora do que ela de fato é. Vamos analisar o gráfico. Reta decrescente. Reta decrescente implica o quê? Que o meu A é negativo. Então, dos 5 itens, eu já elimino o item D, porque o A é positivo. Eu já elimino o item E, porque o A também é positivo. Sobra o que para a gente discutir aqui? 3 caras. Só que eu também sei quem é o valor de B. O valor de B é o quê? É o cara que toca lá no eixo Y. É o ponto da reta que toca o eixo Y. E onde é que toca o eixo Y aqui? No 50. Então, o A é negativo
e o B é 50. Aqui o B, no item A, o B é 500. No item C, o B também é 500. Sobra o que pra gente? Item B. E aí, só para frisar uma informação que a gente discutiu anteriormente, o zero dessa função aqui seria o próprio 500. E aí, ó, substitui esse x por 500 para você ver uma coisa. Vai ficar menos 500 sobre 10. Se a gente simplificar, 0 com 0 fica menos 50. Mais 50, 0. Então, essa função é a representação algébrica desse gráfico. Tranquilo? Vamos mais um. Então, essa aqui é do Enem de 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. E aí a gente tem o gráfico lucro real aqui no nosso eixo Y, tempo em dias aqui no eixo X, tá? A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é: item A, L de T igual a 20T mais 3.000. Item B, L de T igual a 20T mais 4.000. L de T igual a 200T. Item D, L de T igual a 200T menos 1.000. E item E, L de T igual a 200T mais 3.000. Percebam que em todos os itens, o camarada que está acompanhando aqui a variável T, ele é positivo. E de fato, se a gente for olhar aqui o gráfico, essa reta ela é crescente, ó. Ela está crescendo. Então é natural que ele seja positivo. Então saber o valor de A não vai ajudar tanto aqui, né? Saber se ele é positivo, na verdade. Porque todos os itens já nos fornecem essa informação. Agora eu sei o valor de B. E aí quando eu olho para essa questão e eu percebo que o valor de B é onde esse gráfico corta o eixo Y, e ele corta o eixo Y aqui no menos 1.000, a minha função é alguma coisa menos 1.000. Não é o item A, porque é mais 3.000. Não é o item B, porque é mais 4.000. Não é o item C, porque o B é 0. E não é o item E, porque o B é mais 3.000. Gabarito da questão, item D. Então, agradeço por vocês terem ficado até aqui. E tem muito mais coisa a se discutir de funções afins. Então, aprofundem, estudem, revisem, resolvam exercícios. E fica com a gente que o Enem chega junto, chega bem. Tem mais programação para vocês. Um abraço, pessoal.